Fala turminha, tudo bem? Canal Santos The Best no ar, eu Samuel, estou chegando aqui pra gente falar sobre o Peixe nesse domingo. Tem jogo importante contra o Mirassol na Vila 18h30, mas a gente também quer falar nesse vídeo sobre as especulações aí. Como é que o Santos vai contratar os reforços especulados durante a semana, se o Santos vive um transfer ban? Isso mesmo, queria falar sobre isso com todos vocês a partir de agora. Primeiro, vamos relembrar, gente, pessoal, que o Santos ele nesse momento sofreu mais um transfer ban da FIFA referente à contratação do Jean Lucas, lembra ele mesmo, Jean Lucas, aquela pereba que hoje está no Bahia. O Santos cumpre esse transfer ban aplicado pela FIFA nessa dívida de 2 milhões de euros, que dá aproximadamente 12 milhões de reais, quando o Santos contratou Jean Lucas do Mônaco. E o clube está proibido de registrar novos reforços por 3 janelas enquanto não quitar esse débito. Certo? Esse é o panorama do Santos no momento referente ao transfer ban. Lembrando também que o Santos deve salário e direito de imagem para os jogadores. Tá pagando aí um ou outro, tá tentando acertar, mas o grosso mesmo, os jogadores do Santos não estão vendo esse dinheiro. Né? Que o Santos está com dificuldades financeiras, né? Já não é de hoje. Então, o Santos tem que primeiro tentar acertar aí com os jogadores, os salários, etc., para que o Santos não tenha problemas. E tem esses direitos de imagem, que está atrasado, a gente sabe disso que é a quantia maior, e também aí o Santos também deve os salários em carteira. Resumindo, o Santos está numa situação financeira complicada. E aí, durante a semana, a gente viu vários boatos aí de que o Santos estaria contratando 3 reforços. Isso mesmo. E aí, a pergunta que não quer calar do torcedor do Santos: mas como contratar se não tem dinheiro e se o Santos está sob um transfer ban? Então vamos tentar atualizar esse negócio aí. Porque é o seguinte, o Santos, primeiro reforço que a gente ouviu a semana toda aí falando que o Santos poderia estar contratando é o volante Arthur, lembra dele? Ex-Grêmio, Liverpool, Juventus, Girona, Fiorentina, rodou para tudo quanto é lado. O Arthur tem 30 anos, ele rescindiu o contrato com a Juventus, ele não é mais jogador da Juventus, ele está livre no mercado. Então o Santos, digamos assim, não precisaria, entre aspas, pagar um valor pelo Arthur, a não ser o seu contrato, os seus vencimentos. Mas o Santos não precisaria pagar a Juventus, digamos assim, algum valor para ter o Arthur, porque ele rescindiu o contrato. Então ele está livre, ele é um jogador que pode assinar com qualquer time. E saiu a notícia durante a semana de que o Santos estaria contratando o Arthur junto com, digamos assim, o auxílio do Neymar. O Neymar estaria ajudando o Santos a tentar contratar o Arthur, que aquilo que eu falei, o Santos não pagaria nada por ele, só que o Arthur, o salário dele é muito alto. O Arthur ganha na Juventus quase 2 milhões de reais. Ah, Samuel, mas ele não vai ganhar isso no futebol brasileiro. Concordo, não vai. Mas não vem por menos de 1 milhão. Não vem por menos de 1 milhão. É mais de 1 milhão. O Santos já tem vários jogadores que ganham acima disso. O Santos hoje é a 6ª folha salarial do futebol brasileiro, em termos de valores, a mais alta, está entre as 6 maiores. Já não consegue pagar nem os que estão lá. Como é que vai contratar um jogador que ganha mais de 1 milhão? Ah, teria que enxugar a folha e liberar os outros, mas tá difícil. Você vê, não consegue rescindir contrato tão facilmente com jogadores que lá estão, que ganha bem. O cara ganha bem, o cara não quer rescindir o contrato. Então é difícil. Aí estão falando que o Arthur, então, está sendo negociado. Seria um jogador que o Neymar está ajudando a contratar, um projeto para ele, digamos assim. Seria um bom reforço? Não sei, cara, porque ele é bom jogador, sim, ele tem um toque na bola refinado, ele é um jogador de passe, ele não erra passe, é um jogador que tem uma chegada boa da intermediária para frente, como um volante mais de ofensividade, assim, ele é um jogador mais moderno. Só que é um jogador que não se firmou na Juventus, não se firmou na Fiorentina, não se firmou no Girona, no Liverpool jogou muito pouco. Então, cara, nunca se firmou em lugar nenhum. Agora, para os padrões do futebol brasileiro, eu acho que ele seria titular no Santos. Seria. No lugar do João Schmidt, por exemplo, tranquilamente. Mas precisa ver em que condições, qual que vai ser esse contrato, quantos anos. O Santos não pode hoje se dar o luxo de dar 3 anos de contrato, por exemplo, para um Arthur, que vai ganhar 1,5 milhão por mês, por exemplo, 3 anos de contrato, olha o valor que vai ficar isso. Sem contar que ele pode se machucar,
ele pode depois não jogar bem no Santos e sentar no contrato. Então, o medo nosso, como torcedor do Santos, é como é que seria essa contratação, os valores. Porque o Neymar, ele tá ajudando com o nome dele, lógico, tentando seduzir o atleta, mas quem vai pagar é o Santos, não é o Neymar que vai pagar. Então, pro Neymar, se o Santos vai pagar 1,5 milhão de salário pro Arthur, 2 milhões ou 1 milhão que seja, o Neymar tá se lixando. Ele quer o Arthur dentro de campo para ajudar o time, né, tecnicamente. Aí eu concordo com o Neymar, mas ele não vai ajudar o Santos financeiramente, certo? Então, essa especulação do Arthur, a gente fica na dúvida, porque se o Santos está sob transfer ban, como é que vai contratar o Arthur? Vai escrever o Arthur de que jeito? Então o Santos trabalha para quitar primeiro o transfer ban. Outro jogador que durante a semana se falou muito, um velho conhecido nosso, né, que a gente já falou nesse canal milhões de vezes, o Santos já tentou contratar ele várias vezes, é o Gaston Martirena, lateral direito do Racing. Aí eu fui pegar aqui a capivara do Martirena. Ele é lateral direito, ele tem contrato com o Racing ainda até dezembro de 2027, certo? Então ele tem um pouco mais, tem mais de um ano de contrato. E ele é um bom lateral, mas não sei se ele seria hoje aí um jogador fundamental para o Santos, entendeu? O Santos teria que pagar um valor por ele, porque se ele tem contrato com o Racing, não vai liberar o jogador sem receber um dinheiro. Ele é um jogador que está valorizado no mercado, porém não é titular mais no Racing. Se falou que o Santos poderia negociar, né, ele com o Adonis Frias naquela troca, etc e tal, mas não foi confirmado. Então ele segue o Santos tendo interesse, mas não sei como é que vai ser a forma de negócio que o Santos vai conseguir contratar esse jogador. Estaria também em stand-by, porque, voltando a repetir, o Santos está sob transfer ban. Então não tem como anunciar jogador, não tem como contratar, né? E aí a gente então fica aguardando para ver como é que o Santos vai costurar essa contratação do Gaston Martirena, sendo que o Santos teria que desembolsar um valor. Porque se ele tem contrato, não é como é o Arthur. O Arthur, no caso dele, ele está livre, ele pode assinar sem o Santos gastar dinheiro para contratá-lo de um outro clube. Agora, no caso do Martirena, não. O Santos vai ter que colocar um dinheiro. Onde que vai sair esse dinheiro que o Santos não tem? Tem dinheiro nem para pagar salário direito, nem para pagar direito de imagem né, dos jogadores. Então não teria como o Santos gastar dinheiro. Seria numa troca, elas por elas, né, pau a pau, digamos assim, sobre o Adonis Frias, que na verdade ele está indo para o México, para outro clube, né? Então não deu certo a negociação com o Racing. Então o Santos teria que colocar um dinheiro. Então não tem dinheiro, vai contratar o Martirena como? Aliás, eu acho que não deveria contratar. Eu acho que ele é um bom jogador, mas o Santos tem um menino que vem crescendo muito, é uma grata revelação, né? O Davi, lateral direito, esse cara, ele tem potencial, ele pode ir longe no Santos, dá para ver que ele tem qualidade, eu daria espaço para ele jogar, não contrataria esse lateral direito hoje do Racing, porque o Santos vai ter que pagar um salário alto e 2, 3 anos de contrato. Eu não contrataria, ficaria com os que estão lá. Ah, mas o Igor Vinícius é um jogador inconstante, o Gabriel Menino também não é aquelas coisas, tudo bem. Mas você tem 3 jogadores para posição no mínimo. Então, eu não contrataria nesse momento o Martirena para o Santos. Eu daria espaço pro Davi, continuaria com o Igor Vinícius lá que tem contrato, certo? E o Gabriel também para disputar a posição ali como um terceiro jogador e outros jogadores que o Santos pode ter para a posição. Não contrataria. E o terceiro nome que a gente ouviu durante a semana é o Alexander, jogador volante do Atlético Mineiro. É um jogador que tem mercado, vários clubes estão interessados na contratação dele. Ele tem contrato com o Atlético, gente, até 31 de dezembro de 2029. Um contrato muito longo, 3 anos de contrato praticamente. É volante, é um jogador bom, forte, é um jogador de combate no meio campo, um jogador de versátil, pode jogar também de lateral esquerdo, seria uma posição boa, porque ele poderia jogar nessa posição no Santos. É um jogador interessante, eu gosto desse jogador, certo? É um jogador que seria bom no Santos, cara, seria bom. Mas o problema é que o jogador, o Atlético, pede quase 6 milhões de dólares pelo atleta, entendeu? É um jogador caro.
E tem contrato longo até 2029. Como é que o Santos vai contratar um jogador desse sem dinheiro? Então eu não acredito que venha. Só se vier por empréstimo, como veio o Gabigol do Cruzeiro. Aquele empréstimo que você acerta com o clube por um ano, né, de empréstimo, com a opção de compra, digamos assim, ou a obrigatoriedade de compra, quando alguns clubes colocam dessa forma. Eu acho que se ele viesse por empréstimo ao Santos, que eu acho difícil o Atlético emprestar, porque tem outros clubes que têm mais dinheiro que o Santos estão interessados, seria um ótimo reforço. Pode jogar de volante e lateral esquerdo. E o Arthur, eu acho, como eu falei, dependendo do valor do salário, eu acho ele um bom jogador. Eu acho que esses dois aí seriam interessantes. Mas, volto a repetir, o Arthur, os valores de salário são muito altos e o Alexander pertence ao Atlético, tem contrato longo e eu não vejo como o Santos conseguiria tirar o Alexander do Atlético Mineiro que não fosse por empréstimo, com a opção de compra, como eu falei, ou obrigação de compra, certo? Então, nesse momento, tem essas três especulações, mas eu acho que jogadores aí estão distantes do Santos. Acho que o Arthur pode ser um pouco mais próximo pelo Neymar, mas como o Santos está com o transfer ban aí, não tem muito como o Santos contratar, gente. Enquanto não acertar o dinheiro do Mônaco, e aí eles recebendo o dinheiro, o Santos já sai desse transfer ban, a FIFA já tira o transfer ban do Santos, mas vai ter que arrumar essa grana. E tá difícil, hein? Arrumar 12 milhões de reais aí, que é o valor do... a gente transferindo para nossa moeda, que é 12 milhões de reais. Então tá difícil o Santos arrumar essa grana para poder pagar o Mônaco. Diz que estão trabalhando e tentando, etc e tal. Mas o dinheiro que entra tem que ser para os jogadores. Isso aí é óbvio. Qualquer dinheiro no clube que entra hoje no Santos, principalmente, tem que ser destinado aos jogadores, tem que acertar com eles. O que está tudo para trás aí de direito de imagem e também da CLT, da carteira dos caras. Porque daí é a obrigação do clube. É manter no mínimo isso. E os jogadores ficarem mais tranquilos para poder jogar, né? Os caras, mas eles ganham muito, não interessa. Se eles ganham 1 milhão, 500 mil, 2 milhões ou R$ 1.000. É o salário dos caras, tá combinado. Já tem aquele ditado popular. O que é combinado não é caro, irmão. Se o Santos combinou com os caras, tá em contrato, tem que pagar, não tem essa. Então, o Santos tem a obrigação de manter o salário em dia também, para que não sofra nenhum problema, beleza? Então, se gostar do vídeo, dá o like, a gente volta com muito mais aqui no canal, vamos falar do jogo hoje, mas nesse momento eu acho que a galera tem que ficar com os pés no chão, porque o Santos não tem dinheiro para contratar esses caras, e sobre transfer ban, sem chance no momento, beleza? Então, até a próxima, valeu!